Doutora Natália, por gentileza. Doutora Sandra, inicia. Bom, vamos lá. Bem-vindo a todos. Nós estamos na quarto dia da Semana Jurídica, recebendo a doutora Baia e a doutora Mônica Gama. Nós temos aqui duas papisas, digamos assim, dentro da nossa área de mediação. E vamos lá, eu vou dar uma lida no pequeno currículo das duas. A doutora Sandra Baia é advogada colaborativa, mediadora e professora universitária, doutoranda em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sócia fundadora do Instituto da CO de Mediação de Conflitos. Eu fiz um pequeno resuminho porque o currículo vitae dela é enorme. Doutora Mônica Ribeiro de Andrade Gama, advogada formada pelo Largo São Francisco, é pós-graduada em Direito de Família e Mediação de Conflitos, além de bacharel em Psicologia pela USP, coordenadora da área de práticas colaborativas dentro da Comissão de Assuntos Consensuais da OAB em São Paulo e diretora da Comissão de Mediação e Práticas Colaborativas do Instituto Brasileiro de Direito de Família São Paulo, IPDFAM, SP, e conselheira fundadora do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, IBPC. Senhoras, sejam todos muito bem-vindos. Doutoras, muito obrigada por terem aceitado o convite, humildemente feito a vocês. Passo a palavra agora à doutora Natália. Obrigada, doutora Cláudia. Boa noite a todos. Meu nome é Natália, sou vice-presidente da OAB. Em nome de toda a diretoria, quero agradecer novamente a presença da doutora Sandra Baia, que já esteve aqui conosco, né, numa palestra aqui através da Comissão de Mediação e Conciliação, presidida pela doutora Sandra Toledo. Temos muitas Sandras hoje aqui. E a doutora Mônica também, né, que é a primeira vez que vem a nossa subseção aqui, agregar no nosso último dia de palestras da nossa Semana Jurídica. Muito obrigada pela presença. E para finalizar a nossa Semana Jurídica, né, a nossa última palestra, hoje nós temos o tema: o papel da advocacia consensual e a escolha do regime de bens para a prevenção de conflitos. Temos essas duas grandes palestrantes hoje, lembrando que essa palestra ficará gravada, tá? E vai ficar disponível no nosso canal no YouTube. Ressaltando que teremos um momento aqui de foto, então aí todo mundo abre a câmera, tá? Para a gente registrar esse momento. Então, todo mundo sorrindo aí para registrar o final da semana. E comentários, perguntas, vão mandando no chat que a gente vai lendo. Depois, né, as doutoras aí vão abrir, né, para um bate-papo também. E fique à vontade. Boa palestra a todos. Por gentileza, eu deixo à vontade as palestrantes para que iniciem. Estejam sempre à vontade. Como todos na nossa área de mediação e conciliação, embora esteja por eventos hoje, a informalidade. Isso mesmo. Doutora Sandra, muito obrigada, viu, pela leitura da nossa ficha corrida. Natália, muito obrigada pela abertura, mais uma vez, das portas da OAB de Valinhos para a gente. Agradecer a Cláudia, que me fez o convite dessa vez. Agradecer a Ana Maria, que foi a primeira que me trouxe aqui. Agradecer ao Danilo, que está aí cuidando da gente, da transmissão. E a todos vocês, né, que vieram aqui para escutar a gente conversar hoje. Hoje o tema é mais específico do que da última vez, né? Na última vez conversamos um pouco sobre a advocacia consensual, essa nova forma de ser um advogado e que se utiliza dos métodos de solução de conflito. Hoje a gente vai tocar nisso também, né? Mas muito
através também do olhar que a Mônica vai trazer, da advocacia colaborativa, e depois eu vou entrar para o meu outro alter ego de civilista, né? Vou entrar aqui um pouco para tratar de questões de direito de família e de como a gente pode cuidar disso, né? Sem ser pela advocacia litigiosa, quanto à questão de regimes de bens. É claro que, assim, a gente vai falar um pouquinho de coisas que a gente poderia tratar em muito tempo, mas, então, a gente vai só dando pinceladas aí sobre o tema. Então, agradecer de novo, dizer que na próxima Semana Jurídica, ano que vem, quando for presencial, eu quero ir a Valinhos, hein? Vocês não me esquecem. E agradecer que a Mônica aceitou o convite de estar aqui comigo, né? Quando a Cláudia convidou, ela falou assim, não, traga uma outra pessoa para vocês falarem em dupla. E logo pensei na minha dupla dinâmica, a Mônica Gama. A Mônica é uma parceira já de sei lá, mais de 10 anos, né? Eu tive a felicidade de ter uma amiga em comum com a Mônica que deu meu telefone, ligou para mim e falou assim, posso dar seu telefone para uma amiga que está querendo fazer a mesma coisa que você? Eu falei, dê. E nesse momento, a Mônica entrou na minha vida e, assim, nós somos... acabamos nos tornando muito amigas fora do ambiente de trabalho, né? Já viajamos fazer um monte de congresso juntas, já trocamos muito riso, muito choro, né, Mônica? Então, eu vou passar a palavra para a Mônica para ela começar. Vou dar uns pitacos na fala dela e depois, mais para o final, eu erro. Não seria Sandra Bayer. Gente, é uma honra estar aqui. Eu fiquei muito feliz com o convite da Sandra para estar com vocês aqui em Valinhos, uma cidade do coração. Tenho grandes amigos aí em Valinhos, amigos do meu marido que moram aí, gente do coração realmente que eu gostaria de registrar o carinho e o apreço que eu tenho por essa cidade. Fiquei muito feliz, obrigada, doutora Sandra, doutora Natália, e ainda mais falando com a minha querida mentora, Sandra Bayer, que foi quem me introduziu nesse mercado, quem me apresentou a mediação, e teve um coração realmente enorme em me trazer para esse mundo que virou a minha vida jurídica, né? Principalmente as práticas colaborativas, a advocacia colaborativa, que eu vou estar trazendo para vocês de uma forma aí, dentro do nosso contexto, tá? Então, eu vou começar, combinei com a Sandra, falando dessa parte da advocacia consensual mesmo, do perfil do advogado consensual, para a gente depois entrar no tema mais específico também, da prevenção de conflitos e do advogado dentro da escolha de regime de bens, etc. Então, eu vou aqui compartilhar com vocês. Qualquer problema, vocês me avisem. Tá dando para ver? Então, Sim. vamos lá. Então, a gente veio falar aqui do papel da advocacia consensual e da escolha de regime de bens, entre outros negócios jurídicos, para a prevenção dos conflitos. Bom, começando, eu sei que é um pouco lugar comum a gente falar sobre isso, mas toda vez que eu vejo números, eu tenho um certo impacto. Então, eu gosto de também começar impactando nessa toada. Quando eu vi isso numa palestra o ano passado de uma colega e me impactou muito ver o número de magistrados que hoje nós temos. Na verdade, esses dados são de 2021, 17.988. Então, vamos lá, 18 mil magistrados em todos os graus de jurisdição, isso que não está contando só com o primeiro grau, está contando todos os graus de jurisdição, para, na época, em 2021, desses dados do Justiça em Números, 1.226.982 advogados devidamente inscritos na OAB do Brasil, né? Informações do Conselho Federal.
Então, a gente consegue imaginar, dentro desse mundo, como é que a gente vai trabalhar com tanto advogado e com tanta gente precisando de resolver os conflitos delas. Será que é só o judiciário que é o caminho? O acesso à justiça é só o acesso ao judiciário? Bem, sabemos que não. E hoje em dia, na verdade, isso no meu ponto de vista, no ponto de vista, acho que também posso falar da Sandra, mas no ponto de vista de muitos nossos colegas, eu acho que é o grande, não é ainda a grande minoria, mas, se Deus quiser, a tendência é ser a minoria. Não fazemos aqui nenhuma crítica ao judiciário, muito menos à parte litigiosa. Eu acho que isso tem espaço para todo mundo e tem casos para cada um das suas áreas. Então, não existe melhor e não existe pior. Existe a prática ou o caminho ou a porta dentro de todas as áreas jurídicas que melhor enquadra naquele caso concreto. Então, a gente tem que pensar, nessa hora, em oferecer acesso à justiça, mas não necessariamente ao litígio e ao judiciário de uma forma litigante. E qual é a missão de nós, advogados? A nossa missão é muito árdua, nossa missão é muito difícil, e nossa missão é o momento onde o cliente chega com as mágoas, com os conflitos, com as ansiedades, e vai colocar para a gente na nossa banca, no nosso escritório, e a gente vai aconselhá-lo, de acordo com o que ele trouxer, qual é o melhor caminho para aquele conflito. A gente teve um grande ganho aí, eu também participei da última gestão da OAB, agora estamos de novo nessa nova gestão, mas na última gestão a gente conseguiu um grande feito, que foi colocar dentro da tabela de honorários da Advocacia de São Paulo, no item 20 da tabela, depois, se vocês quiserem ver, a tabela que foi publicada recente, em 2022, esta questão dos métodos autocompositivos. Então, a primeira consulta seria, basicamente, para você dizer para as pessoas quais são os métodos que ela tem para resolver os conflitos dela, e aí sim, depois, examinar os documentos e aconselhá-las em relação ao melhor método no caso concreto em questão. Então, a gente entra aí no papel do advogado desse novo século, essa nova advocacia que a gente está se deparando, e que cada vez mais nós vamos nos deparar. Então, é a advocacia que a gente chama do século XXI, é o advogado do futuro, que a Julie McFarlane falou no livro dela de maneira tão maravilhosa, e isso propõe uma mudança de mentalidade, uma mudança paradigmática. Da disputa, a gente começa a falar em colaboração. Da animosidade, a gente começa a falar em relacionamento. Das mesmas opções, que seria, por exemplo, só judiciário, só conciliação, só arbitragem, a gente começa a falar em criatividade, em novas opções, em novos caminhos para você resolver, ou melhor, até administrar o seu conflito. E aí a gente está falando de inovação, a gente está falando de ser criativo frente ao conflito, a gente está falando na capacidade de mostrar vantagens da resolução do conflito fora do judiciário, ou seja, apresentar um leque de opções, que é o famoso sistema multiportas aí do Sanders, que a gente fala de qual é a melhor portinha para ser aberta para resolver aquele conflito. Então, a capacidade de mostrar para o cliente também é uma qualidade extremamente importante para esse advogado desse século. Relacionamento, ver o outro, seja ele cliente ou advogado, como um potencial parceiro. O seu cliente, ele é seu parceiro. E o outro advogado da outra parte, ele é um potencial parceiro seu também. Porque se vocês se unirem e pensarem em trabalhar para o bem-estar comum de todos os envolvidos naquele conflito, você vai deixar de defender só o lado do seu cliente, para também enxergar o lado do outro e promover ideias em comum que possam satisfazer ambos os lados. Então, é pensar em maneiras de como fortalecer esse engajamento, tanto do cliente, como do advogado,
dentro dessa parceria e assessoria que a gente se propõe a fazer. E aí a gente fala de habilidades interpessoais, as famosas soft skills. O advogado, para ter essa, digamos assim, habilidade ou essa característica de atuar nesse caminho um pouco mais amplo, ele vem com algumas habilidades que ele tem que ter inerentes. E, se não tiver, buscar treiná-las, né? Então, pensar na resolução de problemas mais complexos no sentido de mais amplo e também no sentido de mais complicados, ter uma boa habilidade de comunicação não só com o cliente, como com a outra parte, como com outro advogado e outros profissionais que eventualmente vierem a adentrar a administração daquele conflito. Colaboração é um dos itens mais importantes, no meu ponto de vista, e a gente vai estar falando um pouquinho mais para frente disso, e criatividade e inovação. É importante que o advogado seja criativo e inove na hora que ele está pensando nas soluções de conflitos. E qual é o grande diferencial, então, na verdade, para esse advogado? Qual, no ponto de vista da mediação, das práticas colaborativas, dos aspectos autocompositivos de administração de conflitos, qual é o grande diferencial para você mostrar para aquele cliente que você tem todas essas habilidades que a gente colocou? Como é que você exercita todas essas habilidades quando o cliente chega num primeiro momento no seu escritório? Através de um grande diferencial que se chama escuta ativa. Velha conhecida dos mediadores, velha conhecida também deveria ser dos grandes advogados consensuais, até, por que não, dos litigiosos. Ontem a gente fez uma palestra, uma roda de debates com o Celso Mori, que é um número 1 do contencioso do Pinheiro Neto Advogados, e ele estava falando sobre isso. A gente perguntou qual é uma das grandes habilidades dos advogados para você, e ele, sendo advogado litigante que falou: escutar o seu cliente, entender e compreender o que o seu cliente está trazendo para você. Como é que ele lida com os conflitos dele? Como é que é o conflito para ele? Como é que ele vê o conflito? Qual é a comunicação que ele tem com as pessoas e com ele próprio? Tem coerência essa comunicação? Essa comunicação é violenta, não violenta, defensiva, não defensiva? Que conhecimentos ele tem também sobre as formas diferentes de abordar os conflitos, que eu vou estar passando para vocês aqui em breve. Negociação, mediação, conciliação, práticas colaborativas, arbitragem, o judiciário, quer dizer, ele conhece esses meios. É nosso papel também se assegurar de que ele conhece esses meios e, se não os conhecer, nós temos a obrigação de explicar isso para eles, de explicar esses métodos para eles e as alternativas que ele tem para administrar o conflito dele. Na Inglaterra, se um cliente demonstrar na OAB da Inglaterra que existe alguma chance do advogado que recebeu aquele cliente não ter esclarecido o cliente de todas as maneiras que ele tem para administrar o conflito dele, ele pode ser penalizado dentro da OAB da Inglaterra. Eu acho isso muito interessante, porque obriga o advogado a mostrar os diversos caminhos para o cliente dele. Como é que ele negocia com as pessoas? Como é que ele se responsabiliza? Ele se autorresponsabiliza? Adianta a gente pegar um método autocompositivo, como é o caso da mediação, como é o caso da negociação mesmo, e das práticas colaborativas, e trazer um cliente que não se autorresponsabiliza, que tem uma comunicação violenta, que tem um perfil litigante? Não, não é para todo cliente e não é para todo advogado, porque esse conhecimento que você tem que ter do seu cliente, você tem que ter esse mesmo conhecimento de você, advogado, do seu perfil como advogado. Como é que eu lido com o conflito? Como é que eu me comunico com as pessoas? Eu tenho uma linguagem adversarial, eu conheço as diversas formas de abordar os conflitos, como é que eu negocio no meu dia a dia? Então, o mesmo que vale para o cliente, vale para você e para nós, advogados. E aí vamos falar um pouquinho
dos diversos formatos aí que a gente fala de autocomposição dos nossos conflitos, né? Autocomposição, não, desculpa. Administração e composição dos nossos conflitos. Então, vamos falar de métodos autocompositivos e heterocompositivos. Um primeiro método, que é o comum, é a negociação, a simples negociação. A gente fala quando a negociação acontece entre as partes mesmo, por exemplo, num caso de família, a gente chama de kitchen table, daquela discussão que acontece na mesa da cozinha. Eles negociando entre eles próprios, ou com a ajuda de profissionais gabaritados para isso. Aí você tem o litígio dentro da heterocomposição, ou seja, onde um terceiro decide sobre aquele determinado conflito, que é o litígio judicial, litígio judiciário, que todo mundo já conhece e está familiarizado com Processo. isso. E é o que a gente aprende nas faculdades, infelizmente ainda, né? Não, Aí aprender litígio, a gente sempre vai aprender. O problema é aprender só política. processo. É hoje o que a gente só aprende na faculdade, bem lembrar. A gente tem que aprender mais que Já isso. mudou também, porque hoje o MEC obriga os cursos a terem a disciplina de meios consensuais. Né? A arbitragem também já é ensinada, porque cai na UAB. Então, aos pouquinhos a gente está... Já é realidade, mas ainda eu estava comentando isso com a Sandra hoje, quando a gente estava conversando um pouco aí sobre a palestra que a gente ia trazer para vocês, o quanto a gente ainda tem que trilhar nesse caminho da não adversariedade, né? A gente tem muito ainda, apesar de profissionais como a Sandra e da área de mediação terem já galgado bons frutos, e já terem colhido bons frutos, e já terem pelo menos plantado boas sementes, né? Ainda que todas não sejam colhidas. Bom, aí a gente tem a conciliação, que normalmente acontece no ambiente judiciário, mas é um terceiro também, que ajuda as partes, mas são as partes que chegam também na solução do seu conflito, ou pelo menos na administração melhor do seu conflito. E a gente tem a arbitragem, que de novo a gente vai para o heterocompositivo, que são terceiros, né, árbitros mais especialistas no assunto, escolhidos por aquelas partes para administrar aquele determinado conflito. E aí a gente tem a famosa mediação, que, graças a Deus, trilhou muito do caminho para as práticas colaborativas, que é o próximo item que a gente vai dizer. Mediação é um terceiro, multiparcial, ou seja, pende para todos os lados, ele olha para todos os lados, não só das partes, como também do conflito, e que vai mediar e auxiliar a comunicação, principalmente, daquelas partes para administrar o seu conflito. O acordo é uma expectativa, é um fruto que pode acontecer, mas não é o principal dentro da mediação, é você melhorar a relação ou comunicação dessas partes. E aí, você fala das práticas colaborativas, que é a área que eu tenho bastante dedicado o meu tempo, que são várias figuras trabalhando ao mesmo tempo. O que é imprescindível? 2 advogados. 2 advogados é imprescindível que haja. Esses 2 advogados trabalham, eventualmente, com uma equipe multidisciplinar de psicólogos, profissionais de saúde mental, nós chamamos, ou financistas, para lidar com aquele conflito, com uma diferença, e aí todos falam com todos, os advogados falam entre si, as partes falam entre si, os advogados falam com as partes, os profissionais que adentram também a equipe, todo mundo fala com todo mundo, é um método interdisciplinar, quer dizer, as disciplinas se misturam, e multidisciplinar na equipe, porque existem vários profissionais de outras áreas também que podem adentrar, vários não, alguns profissionais que podem adentrar aquela equipe. Com uma diferença em relação à advocacia consensual tradicional, a cláusula de não litigância. O que é essa cláusula? Vocês, advogados, nós, advogados, colocamos num termo de compromisso que a gente chama,
que é firmado no começo, como tem um termo de comprometimento ou o termo de início de uma mediação, tem um termo de compromisso nas práticas colaborativas, onde se coloca o seguinte: não litigância é a chave aqui. Caso a proposta do procedimento, de todo aquele processo, não chegue a um acordo final, a equipe se retira. O que quer dizer isso? Todos os profissionais que estão ali envolvidos e ajudando aquelas partes têm que sair do caso e novos profissionais entram. Então, os advogados que estão no processo colaborativo não acompanham seus clientes no judiciário, no litígio. Acompanham sim se houver um acordo para homologação, ou mesmo numa escritura, num cartório, mas não acompanham para o litígio. Isso traz uma confiança, uma coisa muito forte para aquele ambiente, para aquele processo colaborativo, porque as partes realmente, elas têm um goodwill muito maior, uma ideia muito maior em relação à não litigância e ao acordo. Por quê? Porque eles vão perder os seus advogados e a sua equipe no caso de não acordo. Que pode acontecer, e está aí o judiciário, caso isso aconteça. Mas a gente sabe que o melhor mesmo é a gente tentar a prática consensual antes de qualquer bom litígio, né? Então, necessariamente, um advogado para cada parte. Precisa da equipe multidisciplinar? Não. Pode trabalhar só com um advogado para cada parte, desde que haja esse termo de não litigância e a retirada da equipe no caso de não haver acordo. Mas também é bem-vinda a equipe, aí pode ser uma equipe de saúde mental, por exemplo, um psicólogo que atenda, por exemplo, no caso de um divórcio, o casal, pode ser um profissional de saúde mental que atenda a família, pode ser um profissional de saúde mental que atenda o casal e outro que atenda só os filhos, trazendo os filhos para dentro, mas a voz dos filhos, não os filhos para brigar junto, mas a voz dos filhos para aquele processo. E a transparência é a regra, ou seja, todos os dados relevantes para aquele caso precisam ser divulgados naquele momento, daquele processo. Sob pena também dos advogados terem que se retirar do processo. O trabalho é conjunto, no formato colaborativo, com o tema de não litigância e a retirada da equipe, que já expliquei para vocês. A oralidade nas práticas colaborativas é a base. Ou seja, os advogados e os profissionais que eventualmente venham adentrar a equipe, eles participam das discussões anteriores com os clientes, preparam os seus clientes para depois sentar todo mundo e dialogar. Então, cliente A é preparado por advogado A e, eventualmente, psicólogo A para sentar com parte B e advogado B e, eventualmente, psicólogo de B ou um psicólogo só para todo mundo. A equipe, a oralidade é sempre circular, quer dizer, o advogado conversa com o cliente, o outro advogado conversa com outro cliente, preparam para essa reunião, a 4 ou a 5. O psicólogo conversa com o cliente, conversa com o advogado, a equipe conversa entre si, sempre preparando para essa reunião a 4 ou a 5 que vai acontecer depois. Idem para o profissional de finanças, que também traz os dados financeiros das partes para aquele procedimento. Então, tem uma visão sistêmica e multidisciplinar do conflito. Você encara o indivíduo como parte de uma família, como parte de uma empresa, se for um conflito empresarial, por exemplo, e o advogado também inserido sistemicamente nessa questão da administração do conflito. O diálogo e a transparência são fundamentais, como eu já coloquei, e você dá voz ao cliente, o mais importante, assim como na mediação, você tem a famosa escuta ativa, dá voz ao cliente, mas querendo realmente ouvir e entender o que o cliente está trazendo para você. Então, o advogado nas práticas colaborativas é essencial, o papel da advocacia é essencial dentro das práticas colaborativas. Mas o advogado negociador, ele não aparece só nas práticas colaborativas, ele aparece dentro da colaboração, das práticas colaborativas como advogado colaborativo, mas ele também vem como advogado consensual
o próprio advogado colaborativo ou qualquer outro advogado consenso, né, sentido amplo, que não precisa ser ou colaborativo, com cláusula de não litigância e tal, mas o advogado consensual também é negociador quando ele atua na prevenção, que a gente vai estar falando para vocês, e na administração daquele conflito. O advogado também é consensual, é negociador quando ele atua dentro da mediação, e também é negociador quando ele é uma parte única, negociando, parte única que eu digo, ele sozinho com outro advogado, e os dois negociando em prol dos clientes, que, via de regra, é muito importante a participação. Então, é esse advogado negociador, é esse advogado de consenso, é esse advogado com aqueles perfis todos que a gente colocou para vocês, que a gente espera aí. Então, agora eu vou passar a palavra para a Sandra, que vai falar um pouco da diferença entre a mediação e as práticas colaborativas, para vocês entenderem, e seguir adiante aí com o tema da nossa palestra. É com você, Sandra. Obrigada, Mônica. Então, a nossa ideia foi um pouco trazer um pouco desse olhar novo aí da advocacia colaborativa, muito embora, né, essa mensagem final aí que a gente esteja dando é de que o que a gente, no fim das contas, veio falar aqui é que esse advogado, seja ele um advogado que trabalha em equipe com o advogado da outra parte, seja ele um advogado que esteja trabalhando no consenso com os dois clientes, porque muitas vezes os clientes procuram um advogado só, seja ele um mediador que é chamado pelos advogados, ou até pelos próprios clientes diretamente, mas normalmente pelos advogados, para ajudar nessa função aí de construção, de consenso. Né? Em todos esses olhares aí, a gente tem um advogado que está saindo da caixinha, para usar uma expressão popular, né? Saindo da caixinha para entender que tem coisas que a gente resolve de jeitos diferentes, porque tem coisas que as pessoas trazem para a gente que a gente tem várias possibilidades, inclusive o litígio. Mas tem questões que as pessoas trazem para a gente que são anteriores ao litígio, porque o litígio em si, né, a lide carnelutiana, né, para quem gosta da teoria, ela exige que o conflito já esteja escalado, né, e que exista uma disputa real para que a sua posição vença e que a da outra parte sucumba, né? Mas, às vezes, eu tenho questões a tratar que são questões difíceis e que são diálogos difíceis, né? E que eu ainda não estou numa questão, num momento de litígio, né? Para concluir, assim, só antes da gente entrar no tema de regime de bens e nesses assuntos especificamente que eu trouxe para tratar com vocês hoje, a Mônica tem só um último slide aí que trata da diferença entre mediação e práticas colaborativas, né? No sentido de que as duas tratam da mesma lógica, né? A advocacia colaborativa, e depois, se vocês quiserem, outro dia a gente vem para contar sobre a história e como funciona tal, a metodologia, e existe formação hoje em práticas colaborativas, né? Existe o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas que dá essa formação e tudo mais, mas, de qualquer forma, as práticas colaborativas, elas surgem porque advogados conhecem mediação. Então, advogados que conheceram a mediação perceberam que aqueles instrumentos poderiam ser usados por eles na advocacia também, não de maneira imparcial, né? Mas ele poderia se juntar com o advogado da outra parte para eles promoverem o diálogo entre aqueles clientes, sem precisar de um terceiro, né? Então, a lógica, apesar de a gente ter o consenso como a estrutura central da ideia, é claro que na advocacia colaborativa eu tenho dois advogados, eu não tenho um terceiro, eu tenho advogados negociando pelos seus clientes. A grande diferença
é esse trabalho em equipe que eles vão fazer. E às vezes as pessoas falam, mas você vai ser uma equipe junto com o advogado da outra parte? Não, eu quero que você seja o meu advogado. Então, quanto ao conteúdo do direito do seu cliente, você continua sendo advogado do seu cliente. Essa colaboração, esse trabalho em equipe, fala mais em relação ao procedimento em si, né? Então, eles trabalham numa metodologia, vamos usar esse nome, porque é uma metodologia, numa metodologia que propicia que eles vão trazendo as pessoas para a mesa, preparadas para tomadas de decisão, mas eles continuam sendo advogado, cada um da sua parte, e eles continuam estando ali para defender os interesses da sua parte, mas de uma maneira, eu costumo dizer que é uma maneira mais elegante, né? Porque é uma maneira ética e uma maneira que não vê o advogado da outra parte como seu inimigo, né? É uma forma de você trabalhar com o advogado da outra parte como um parceiro, como a Mônica falou, porque ele também tem o mesmo objetivo que você, que é resolver aquele mesmo problema. Ele está só do outro lado da história, mas os dois lados eles estão interligados, eles são a mesma coisa com outro ponto de vista, né? No fim das contas. Então, aqui a gente tem a questão da imparcialidade, né, ou multiparcialidade do mediador, enquanto cada advogado é parcial, cuida da sua parte. Na mediação de conflito, eu tenho mediador e tenho advogados. Nas práticas colaborativas, eu tenho essencialmente advogados colaborativos, mas eu posso ter outros profissionais que formam uma equipe interdisciplinar e que pode haver até nessa equipe um mediador, isso é possível também. Nas práticas colaborativas, eu tenho um objetivo de fazer um acordo. Na mediação de conflitos, o mediador ele não trabalha pelo acordo, ele trabalha pela facilitação daquele diálogo, a transformação daquela relação. Mas eu vou dizer uma coisa que eu gosto sempre de dizer, quando a gente pergunta assim, qual é o objetivo da mediação, né? E a gente fala, a mediação não tem o objetivo de fazer acordo, para o cliente, claro que tem. As pessoas vêm para a mediação porque elas querem fazer um acordo. Tá? Então, a gente tem que ter na mente que nós, mediadores, não estamos no nosso trabalho buscando um acordo, né? A gente está buscando ali facilitar o diálogo entre eles para que, se eles quiserem, eles construam um acordo, mas as pessoas vêm porque elas estão buscando, elas querem tentar um acordo através daquilo, tá? Essa é a expectativa. O que as pessoas acham que acontece numa mediação? Né? Uma tentativa de acordo. As pessoas acham realmente isso. Não é a forma como o mediador trabalha, mas a expectativa das pessoas e o que elas vão tentar fazer é isso, né? Ou pensam que deveriam, né? Então, na mediação, eles assinam um termo de compromisso, né? Na mediação privada, ao menos. As práticas colaborativas também têm uma contratação. O mediador, ele tem impedimentos, né? Ele não só o impedimento de testemunho, mas ele também tem uma quarentena, ele não pode trabalhar para aqueles clientes durante um ano, né? Enquanto na prática colaborativa, por conta daquela cláusula de não litigância, eu não vou atuar por aqueles clientes judicialmente, caso eles queiram litigar. Na mediação, a gente usa técnicas de mediação, nas práticas colaborativas, a gente usa as mesmas técnicas, né? Está escrito aqui de um jeito diferente, técnicas de negociação e ferramentas de mediação. Na verdade, as mesmas técnicas se usam, na verdade, são profissionais diferentes que fazem esse uso, porque as ferramentas de negociação, elas fazem parte das técnicas de mediação. Então, a Mônica fez esse slide, mas eu discordo um pouco disso. Eu entendo que ambas usam técnicas de negociação e de mediação. Na verdade, se eu olhar para todas as ferramentas de mediação, conforme o grande livro da Tânia Almeida de ferramentas de mediação, as ferramentas de mediação a gente pode dividi-las em 3 tipos, né? As ferramentas que tratam da comunicação, as que tratam do procedimento e as que tratam de negociação.
todas elas vão ser usadas na mediação. A questão é saber qual é o ator na mediação que vai fazer o uso daquelas técnicas, né? Bom, aí a gente, passando um pouco para frente, a gente vai falar um pouco dos regimes de bens, né? Eu não vou aqui dar aula de regimes de bens, porque estou partindo do pressuposto que este é um assunto conhecido de todos, né? E ele nem tem tantas novidades assim, né? Desde 2002 a gente lida com esse tema da mesma forma, né? Mais ou menos da mesma forma. Então, só para fazer um breve compilado, né? Eu estou falando dos regimes de comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens, separação convencional de bens, regime de participação final nos aquestos. Existe um quinto regime, que é o regime da separação obrigatória de bens, nos casos especificados no artigo 1641 do Código Civil. Se eu não escolho um regime de bens, o regime de bens automático, né, o chamado regime legal, é o regime da comunhão parcial de bens. Então, quando as partes não tratam do assunto, o assunto é definido pelo próprio legislador como sendo o regime da comunhão parcial de bens, que é um regime que funciona para pessoas normais, assim, é um regime da classe média, né? Porque é um regime de quem, quando se casa, ainda está começando a vida, começando a construir patrimônio, né? E daí, depois, constrói patrimônio juntos, e quando o casamento acaba, é justo que seja metade de cada um, porque eles construíram a vida deles juntos. Agora, pessoas que se casam por uma segunda, terceira vez, pessoas que têm um patrimônio familiar já estabelecido antes do casamento, pessoas que têm uma vida economicamente muito ativa, muito cheia de operações, pessoas que são empresárias. Então, são pessoas que podem ter a necessidade de escolher outros regimes de bens. Eu costumo dizer assim também que o regime de bens hoje tem muito a ver com aquele ditado do gato descaldado tem medo de água fria, né? Muita gente pensa no regime de bens porque teve uma primeira experiência que não foi tão boa, então fala assim, essa experiência eu não quero mais, né? Esses regimes que a lei estabelece, né? A lei diz, né? O Código Civil ele vai dizer que é possível que as pessoas estabeleçam livremente. A lei tem um regime lá subsidiário estabelecido quando ninguém quer escolher nada, mas é possível fazer essa escolha, né? Desde que use a forma prevista na lei, que é o pacto antinupcial, feito por escritura pública, levado a registro no cartório de registro de imóveis do primeiro domicílio do casal, né? Então, existe uma forma específica para fazer, para redigir o pacto antinupcial, mas eu posso colocar dentro desse pacto antinupcial qualquer conteúdo, desde que seja patrimonial, vai dizer o legislador. Então, se eu fizer qualquer discussão de patrimônio, eu posso tratar dentro do pacto antinupcial, tá? Tem gente que coloca outras coisas? Tem efeito jurídico, é só um efeito moral falar disso? Só um efeito moral, porque o efeito patrimonial do pacto antinupcial é o que a lei estabelece, né? Diz respeito a patrimônio. Eu posso escolher um regime de bens segundo a lei, ou eu posso criar regimes de bens. Tem cartório, tem tabelião que não sabe disso e dá trabalho, viu? Mas eu posso misturar regimes de bens, eu posso criar regimes mistos, né? Eu posso dizer, olha, eu quero comunhão universal de bens menos aquele bem, ou eu quero separação total de bens, mas se nós tivermos filhos, o regime vai mudar para comunhão parcial de bens. Eu posso criar variações em relação aos regimes, como eu quiser, desde que eu não pratique nenhuma ilegalidade, que eu esteja tratando de patrimônio, as partes podem misturar regimes, criar condições ou termos para o estabelecimento daqueles regimes sem nenhum problema, tá? Tem tabelião que tem medo, mas é possível sim, tá?
tem tabelião que tem modelo, né? Só tem modelo de pacto para comunhão parcial, para separação convencional de bens. Então, ele só faz aquele copia e cola daquele modelo. Se o advogado chega com uma minuta de uma coisa diferente, ele já fica com medo de fazer. Mas é possível sim, tá? É possível alterar o regime de bens. Essa alteração não existia antes de 2002, né? Casou com um regime e ficava para sempre no mesmo regime. Tinha só uma exceção aí para estrangeiro quando se naturalizava brasileiro. Mas desde 2002 é possível fazer a alteração do regime de bens, né? A lei diz que isso se faz mediante ação judicial, né? E mediante o pedido das duas partes em conjunto, é um litisconsórcio necessário, e mediante justificativa, né? Tem que ter uma justificativa palpável para poder mudar o regime de bens. Aí a gente vai ver que a jurisprudência hoje já, essa justificativa, eu escutei uma vez um desembargador dizendo, o Cláudio Bueno Godoy, ele dizia assim, o fato das pessoas virem pedir a alteração do regime já é uma justificativa, é o fato deles quererem, né? Estão justificando, nós queremos, é uma justificativa. Então, precisa ser tão rigoroso, o juiz tem que achar justo, isso as pessoas têm que achar justo, desde que não haja lesão a terceiro, né? Os terceiros interessados, o terceiro de boa-fé tem que ser preservado. Tirando isso, a vida das pessoas, não é isso? Doutora Sandra quer fazer um comentário? A Rayane está falando aqui, o pacto é um contrato e com isso prevalece a liberdade de contratar o que quiser, desde que seja lícito. Isso, desde que seja patrimonial, Rayane, tem que ser patrimonial, né? O pacto ele tem que tratar de conteúdo patrimonial. Existem as exceções do 1641, né, onde eu não posso, situações em que eu não posso escolher o regime de bens, que claro, a mais conhecida, e tem muita gente que questiona a constitucionalidade dela, eu inclusive, referente às pessoas que se casam com mais de 70 anos e que precisam se casar no regime da separação obrigatória. Eu vejo assim, são duas coisas ridículas. Primeiro, achar que as pessoas com 70 anos, virou a folhinha dos 70 anos, ela se tornou maluca, inimputável e sujeita a golpe do baú diariamente, né? Inclusive se as duas pessoas tiverem 70 anos, porque isso pode acontecer, né? Eu tenho um amigo que a avó dele ficou viúva e voltou para morar na cidade em que ela tinha sido criança depois que ficou viúva. Foi morar com a irmã. E quando chegou lá, encontrou um namorado de infância que ela nunca mais tinha visto, e ele era viúvo também. E eles se casaram, os dois tinham 75, 78 anos, e foram se casar. Quem está dando golpe do baú em quem? Quem não se conhece aí nessa história? Né? Só porque tem 75 anos é doido? Né? É uma coisa, a que interesses isso serve, né? Quer dizer, o sujeito ganha dinheiro, uma sinceridade dessa trabalho, o sujeito ganha dinheiro, trabalha a vida inteira para fazer dinheiro, e depois o legislador vem, às vezes, proteger os filhinhos que não querem que ele gaste dinheiro com a moça nova, né? Então, eu também fico pensando assim, é meu, eu faço o que eu quiser. Fale, Sandra Toledo. Apesar que a doutora Natália conhece, eu tenho um cliente que casou 3 vezes. 3. Eu fiz os 3 divórcios, tá? E as 3 vezes aconteceu isso daí. Pois é, então, é possível também. Mas o fato é assim... A Natália está falando. Oi, desculpa. Não, foi só um parênteses, é que no caso dele realmente foi necessário. Mas assim, eu acho assim, existem casos e casos, mas a lei não pode tratar isso de uma maneira tão genérica e tão usurpadora do direito, porque a Constituição diz que ela respeita a propriedade privada. Isso é um desrespeito à propriedade privada e é considerar incapaz, praticamente incapaz, uma pessoa só porque ela faz 70 anos.
Quer dizer, a pessoa, ela deixa de ser incapaz, de ser capaz somente se ela for interditada, e pode acontecer, a pessoa tem um Alzheimer e perde a consciência, pode acontecer um monte de coisa, ok, mas não é o caso aqui, né? Quer dizer, a pessoa perde a capacidade, ok, mas ela não perdeu. E outra coisa que eu acho interessante, tá, aí é obrigada a casar com separação obrigatória de bens. E daí tem lá aquela bendita daquela súmula 337, que assim, 377, desculpa, que é de 1960 e bolinha. Né? O professor José Fernando Simão, ele sempre fala isso, a súmula foi criada por um código que nem existe mais. O problema era a redação do código anterior. Hoje não existe mais esse problema e o legislador novo não quis acolher a súmula. Aí o STJ continua usando a bendita da súmula. Esquece a súmula, porque daí transforma a separação obrigatória, de fato, em comunhão parcial, ou não? Não é assim? Então, você é obrigada a casar no regime de separação obrigatória, que eu acho vexatório isso, eu acho que é humilhante para a pessoa, mas no fim das contas, funciona que nem comunhão parcial, porque tem uma súmula que já perdeu efeito, tá? Mas que o STJ insiste em praticar. Então, eu tenho problemas com esse negócio dessa separação obrigatória, porque se é separação obrigatória, que seja separação mesmo, mas daí não é separação. Quer dizer, faz a pessoa passar pelo vexame e continua usando, na prática, funciona que nem comunhão parcial. Vou dizer uma outra coisa sobre este assunto. Tem um absurdo que é o fato de que, às vezes, as pessoas têm muito dinheiro, têm 70 anos e tem muito dinheiro. Sei lá, o Abílio Diniz vai casar. Ele quer fazer um pacto de separação total de bens sem súmula. Ele não tem a liberdade de assinar um pacto antinupcial que proteja o patrimônio dele mais do que o bendito regime da separação obrigatória. Você concorda que, assim, ele não pode o menos, mas ele pode se proteger mais ainda do que a proteção que a lei dá? Não. Não, ele não pode se proteger da súmula. A Natália está colocando aqui, como se fosse um interditado casando, precisando da proteção e anuência do Estado. Eu odeio esse negócio aí. Eu acho que até faz sentido no caso das pessoas que casam mediante consentimento estatal, né? O suprimento de consentimento ou suprimento judicial de idade. Aí eu acho até que faz sentido, é menor, é incapaz, a pessoa é incapaz. Então, faz sentido que o juiz resguarde o patrimônio da pessoa. Mas o maior de 70 anos, acho que é muito... É muito incapacitante de uma maneira muito genérica. Há outras formas de fazer essa preservação que não seja tão excludente de uma parcela tão grande da população, e hoje a população está envelhecendo mais. E hoje as pessoas que têm 70 anos são completamente diferentes das pessoas que tinham 70 anos em 1970, quando o código foi escrito, né? Quando o projeto de código foi escrito. As pessoas hoje têm uma vida ativa muito maior. Daqui a pouco a gente não consegue nem se aposentar mais com 70 anos, mas casar tem que ser com separação obrigatória, entendeu? São desculpa, né? É o meu sincericídio, viu, Cláudia? É o meu sincericídio. Dentro dessa reflexão sobre regime de bens, a gente pode pensar nos negócios jurídicos de direito de família, né? E eu trago aqui a pergunta, eles são contratos, né? Às vezes a gente fala em contratos de direito de família, quer dizer, o Pontes de Miranda, ele prefere a nomenclatura negócios jurídicos de direito de família, né? Porque não seriam exatamente... tem algumas características que o diferenciariam dos contratos em si, mas são negócios jurídicos e gozam das mesmas características aí. E a gente chama muitos deles de contratos. O fato é que a gente já fala contrato de união estável, contrato de namoro, a gente fala isso, né? Bom,
Então, eu posso pensar genericamente nesses negócios jurídicos de direito de família que afetam aí a questão dos bens. O próprio pacto antinupcial, o contrato de união estável, né? Ou a declaração de união estável, daí cada um usa o nome, né? Mas o estabelecimento documental da união estável, e não somente por prova fática, né? O tal do contrato de namoro, a alteração de regimes de bens, aquela alteração judicial de regime de bens, o testamento e o planejamento sucessório, né? Então, eu pensei aqui nesses 6 temas aí, que são temas que atingem aí a ideia de regime de bens. Então, o pacto antinupcial, a gente já falou, né? Aquele instrumento que tem forma específica prevista na lei, feito antes do casamento, que é um negócio jurídico condicionado, porque a condição suspensiva dele é que as pessoas se casem, ele só gera efeito após o casamento. Se as pessoas não se casarem, ele não entra no plano da eficácia, né? Ele não gera efeitos enquanto as pessoas não se casarem. E que trata de questões patrimoniais, sobretudo a escolha de regime de bens, mas outras questões de natureza patrimonial entre os cônjuges. Por exemplo, a questão de quem vai sustentar a casa, né? Existe um pacto antinupcial previsto no livro da doutora Fabiana Cardoso, que é a dissertação de mestrado dela sobre pacto antinupcial. E esse pacto antinupcial, eu conheço a noiva que fez esse contrato, que acabou no livro da Fabiana, e no pacto antinupcial estava escrito que eles se casariam com separação total de bens, mas como a noiva estava estudando para concurso, ele se comprometia durante os primeiros 5 anos do casamento ao sustento do lar conjugal sozinho. Então, ele que pagava as contas da casa. Então, era separação convencional, com separação total de bens, mas com o sustento provido somente por ele durante 5 anos. Então, não é só uma questão de regime de bens, tem outras questões de gestão patrimonial e tudo mais que podem ser aí tratadas. O contrato de união estável, que às vezes é só uma declaração de que as pessoas vivem em união estável, né? É um contrato que a lei prevê que deve ser escrito, né? Mas ela não diz que precisa ser por escritura pública, muito embora muito plano de saúde exija que seja feito por escritura pública. Então, na prática, as pessoas acabam fazendo por escritura pública, sobretudo por conta do bendito do plano de saúde, né? Então, a empresa, para colocar o outro no plano de saúde, exige a bendita da escritura. Mas a lei em si, o 1725 da lei, não exige a escritura pública, se diz que é um contrato que as pessoas podem pactuar o regime de bens para a união estável por contrato escrito. Esse contrato escrito, ele normalmente ele começa com uma declaração de que as pessoas vivem em união estável, né? E a partir daí estabelece regras sobre a questão patrimonial. Escolhe um regime de bens e ele pode ser modificado ao longo do tempo. Uma coisa interessante também de falar sobre o contrato de união estável é que hoje cada vez mais está fixada essa posição de que ele não pode ter efeitos retroativos, né? Foi uma prática dos advogados por muitos anos, fala assim, olha, eles vivem há 20 anos juntos e há 20 anos é separação total de bens. Não, assim, ele constitui o regime de bens para o futuro. Se as pessoas vivem há 20 anos juntas em união estável, sem ter feito um contrato antes disso, naquele período vigiu a regra que é a comunhão parcial de bens. Então, esse efeito retroativo que o povo tinha mania de colocar no contrato de união estável, cada vez mais o STJ tem dado a informação de que isso aí não cola mais, tá? Contrato de namoro. O contrato de namoro é um contrato de não união estável, né? Então, se a gente pensar que a união estável está definida lá no Código Civil, como, no 1723, como uma união
pública, contínua, duradoura, com o intuito de constituir família, o namoro ele pode ser público, ele pode ser contínuo, ele pode ser duradouro. Ele não tem o intuito de constituir família ainda, pelo menos, né? É claro que a gente sabe que o namoro hoje é muito diferente do namoro que eu e a doutora Sandra tivemos na nossa vida, né? Então, antigamente, namoro era outra coisa. Hoje em dia, a gente não sabe dizer se um vizinho, vamos pensar, né? Eu moro em apartamento. Tem lá, por exemplo, aqui do lado do meu, tem um casal que eu sei que eles não são casados. Eu sei que eles não são casados. Eles vivem juntos. Eles não têm filhos. Eles têm intuito de constituir família? Nunca perguntei isso para eles. Pode ser que seja uma união estável, pode ser que não seja, porque esse item aí, intuito de constituir família, é uma coisa forte, né? Então, o contrato de namoro, ele, na verdade, ele é uma declaração a contrário senso, né? Ele diz assim, olha, o que nós temos não tem intuito de constituir família. Nós não queremos que isso aqui seja uma união estável, né? Então, o contrato de namoro, ele, na verdade, ele funciona para isso, para dizer, olha, isso aqui não é uma união estável, né? Agora, eu vou dizer isso na página seguinte, isso é uma foto, né? Neste momento, dia 18/8, às 20h33, o que eu tenho com a Natália não é união estável. Agora, concorda que daqui um mês pode virar? Né? Então, o fato... A união, e por isso eu não gosto de união estável, porque ela não tem segurança jurídica, né? Porque ela é areia, ela é barro mole, né? Ela pode ser, pode não ser, hoje não é, amanhã é, depois termina, solto, sem segurança jurídica nesse sentido. Então, o contrato de namoro, eu costumo dizer, ele não é um filme, ele é uma foto. Ele retrata aquele momento da assinatura. Essa é uma questão, tá? Alteração de regime de... Oi. O Marcelo Truzzi falava assim que era um contrato que tinha que se renovar a cada ano. Todo ano tinha que falar, ainda estou namorando. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós temos uma amiga comum que tem um cartório e ela teve um caso de um contrato de namoro que a moça era advogada, né? Então, já estava esperta. E ela ia e ratificava esse contrato a cada 3 meses. Ela ia lá e fazia uma ratificação. Olha, continua sendo só namoro. E, normalmente, o que as pessoas colocam nesse contrato hoje, e, assim, eu recomendo o livro da doutora Marília Xavier, né? Para quem quiser ler sobre o assunto, contrato de namoro, é muito bacana. A dissertação dela de mestrado, e, na verdade, ela fala assim, uma cláusula muito importante olha, isso aqui é contrato de namoro, mas se o juiz achar que isso virou união estável, estamos aqui escolhendo que o regime vai ser separação. tal. Normalmente, separação total. Então, já cria um link. Não é união estável, mas se achar que favor aplicar o regime da separação total de bens, tá? Bom, a alteração de regime de bens, eu não quero tomar muito tempo aqui, a alteração de regime de bens, ela é um negócio jurídico, porque apesar de ser um processo judicial, é um processo de jurisdição voluntária, né? As duas partes juntas, e já existe a possibilidade já existe projeto para que isso seja feito em cartório, porque não faz nenhum sentido que você tenha que entrar em juízo para fazer isso. Quer dizer, você tem que resguardar o direito de terceiros, fazer editais disso e tudo mais. Quer dizer, as formalidades todas têm que ser preenchidas, mas o tabelião poderia fazer. Mesmo que, bom, é um ato que precise da presença do advogado, ok, né? Não estou questionando isso, mas precisa entrar na justiça esse litisconsorte, marido e mulher, dizendo que querem. Quer dizer, o juiz tem tanta coisa para fazer, né? Para assinar mais uma coisa à toa.
E daí a Sandra coloca testamento e planejamento sucessório aqui. Mas por que isso tem a ver com o regime de bens? O direito das sucessões de 2002 mexeu, fez assim, né? Ai, que bebê fez assim com o direito de família, com a história do regime de bens. Né? O direito sucessório hoje é algo a se pensar quando eu escolho o regime de bens. Então, eu quero só trazer as últimas questões aqui, né? As polêmicas disso. Mônica, muda, por favor, o slide para a gente falar aqui, né, desses pontos polêmicos. Né? Primeiro, qual é o problema do pacto antinupcial? Por que você quer fazer um pacto antinupcial? Você acha que eu vou dar um golpe no baú? Você acha que eu estou querendo só me aproveitar de você? Tem muita gente que tem dificuldade em assinar um pacto antinupcial porque se sente humilhada, sente uma desconfiança que não se acha merecedor. Tem muita gente que não gosta de propor o pacto antinupcial, porque fala assim, nossa, se eu falar para outra parte, para outra pessoa, que eu quero assinar um pacto antinupcial, a pessoa nem vai querer casar comigo. Na verdade, nós escutamos isso semana passada, né, Mônica? Se você propõe um pacto antinupcial para outra pessoa e a pessoa fala, se tiver que assinar isso, eu não caso, isso não é um desastre, isso é um livramento. Isso é um livramento, porque se o fulano não quer assinar nem o pacto antinupcial, é melhor não casar, né? Na verdade, essa questão aí do pacto antinupcial, ela reflete numa coisa que estava no slide anterior, que é a questão do planejamento sucessório. Muitas vezes, empresas familiares, famílias empresárias, famílias que têm family offices e um grande patrimônio, incluem pactos antinupciais como regra para os filhos. Né? Então, o fundador ele já faz um planejamento e um estabelecimento, um combinado entre os filhos de que todos devem se casar, sobretudo no regime da separação de bens. Então, não é uma vontade do noivo, é praticamente uma imposição familiar em função do status daquela família empresária. Né? De que forma eu poderia mexer com o regime de bens por conta de alguém que não é um dos noivos, né? É algo a se questionar. Aí vem a outra pergunta, né? O papai enlouqueceu. A questão dos pactos e tudo mais, na segunda união, na terceira união, né? Os pactos, muitos pactos, os contratos de união estável, os testamentos e tudo mais, eles afetam muito aos filhos do primeiro casamento. Eles afetam patrimonialmente, mas muito emocionalmente. Né? Então, quando os pais se separam, né, a mulher se separa do marido, tudo bem. Mas quando ele vai casar com a outra, aí ela já levanta e fala assim, não, então você vai botar tudo no nome das crianças, né? Assim, porque daí se você tiver outros filhos e tudo mais, isso não vai afetar os meus filhos. Então, de quem é o dinheiro? De novo, né? De quem é o dinheiro? A questão dos 70 anos, né? Eu falo que o papai enlouqueceu. Às vezes o cara tem 69, e daí ele pode casar no regime de bens que ele quiser. E esses filhos, muitas vezes filhos adultos, eles querem impor aos pais. Eu já atendi filhos que vieram me consultar sobre o que eles podiam fazer para impedir que o pai se casasse com comunhão parcial de bens. Eu falava, mas o que ele tinha antes não vai ser introduzido no patrimônio familiar, né? Mas não, eles queriam separação total de bens, porque o pai, como assim o pai ia fazer isso, né? Então, tem uma coisa de... no Brasil, tem muito isso, né? A herança, ela começa muito antes da morte, porque, na verdade, a lei diz que só existe herança de pessoa morta. Por isso, eu não posso contratar herança enquanto a pessoa está viva. Mas os filhos que têm, juridicamente, mera expectativa de direito, na verdade, eles querem, sim, mexer com o que os pais estão fazendo.
mesmo que eles sejam casados. Se você tem pai e mãe de 78 anos, você não quer que eles vão para Las Vegas. Deixa eles ganhar dinheiro, eles querem jogar o dinheiro em Las Vegas, o problema é deles. Não, não pode. Não pode, porque a herança é minha. Como a herança é sua, você pode morrer antes deles, né? Eu sempre falo isso para as pessoas, se você morrer antes deles, o que você tinha vai ser deles, né? A gente tem muito essa expectativa de direito à herança como algo que já fosse meu. Não é, né? A questão, de novo, né? A questão de contratos que são fotos e que não são filmes, né? A questão da união estável e do contrato de namoro. Ambos são situações mutáveis, porque esse intuito de constituir família não é um critério sólido que eu consiga, objetivo, que eu consiga dizer aqui existe, aqui não existe, né? Então, cada juiz vai achar, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos na faculdade, sabe o que é união estável? União estável é aquilo que o juiz daquela causa acha que é. Porque é ele que vai julgar aquela união estável. Né? Então, em primeiro lugar, quando um cliente chega para mim e fala que quer constituir uma união estável, eu pergunto por quê. Porque o casamento é muito mais seguro. Muito mais seguro. Ah, mas eu não quero casar porque não, é muito melhor fazer um pacto antinupcial e te resguardar, melhor. Né? Essa coisa de, mas não quero ficar amarrado, tá bom, você não está amarrado, mas a lei te amarra. A lei te considera amarrado. Né? Então, é melhor você dizer o que você quer que seja, não deixar o legislador dizer o que ele acha que é a sua relação, e depois deixar o juiz decidir, porque muitas vezes também tem isso, bom, mas daí eu chego para o juiz e eu mostro as provas de que não é uma união estável. Sim, mas às vezes a união estável pode vir a ser provada no inventário, né? Na hora que um deles falece. E daí o morto não faz prova, gente. O morto não faz prova. E às vezes os herdeiros não têm como fazer prova. Às vezes os herdeiros nem sabiam que aquela pessoa existia. Qual é a prova que o herdeiro tem? A prova que eu tenho é que eu não sei, nem sabia, nem conhecia ela. Bom, mas o fato de eu não conhecer ela pode significar que eu sou distante do meu pai, que era o meu estado. Então, como é que fica? Né? Então, é algo a se pensar. Por isso que hoje os contratos de namoro, como eu disse, tem essa cláusula aí resguardando, né? Se isso for considerado união estável, então que se reconheça tal regime de bens, né? Da mesma forma que testamentos, que também são uma coisa que aumentaram muito, sobretudo com a pandemia, a gente começou a fazer muito mais testamento, que é uma coisa boa, porque é importante ter a declaração de vontade do morto, né? E a gente vê muito casos de união estável em que a pessoa faz o testamento e no testamento ela diz, olha, eu não quero que ele seja herdeiro, eu vivo em união estável sim, mas não quero que ele seja meu herdeiro. E eu quero que seja aplicado o entendimento de que conviventes, companheiros, não são herdeiros necessários, porque o STF ainda não se manifestou sobre essa história do companheiro ser ou não herdeiro necessário junto com o cônjuge. Né? Então, tem essa discussão aí que o IBDFAN está brigando lá no STF. Mas a gente tem feito muito testamento dizendo assim, olha, não quero que ele seja herdeiro, porque o direito das sucessões colocou as pessoas como herdeiras, né? Então, hoje é importante não só fazer um pacto ou um contrato de união estável, um contrato de namoro, fazer um testamento também, né? Porque sem um testamento, depois da morte, o juiz prova que, né? As pessoas provam ao juiz o que elas podem, o que elas criaram de provas ao longo da vida. E às vezes os herdeiros ficam em prejuízo porque eles não produziram esse tipo de prova. Eles nem sabiam que era necessário esse tipo de prova. Queria falar sobre a mudança de regime de bens, né? Acho que isso é uma outra coisa para a gente chamar a atenção. Esse é um momento em que eu fui algumas vezes chamada para ser mediadora e é um momento muito delicado, quando as pessoas querem mudar o regime de bens.
Às vezes, as pessoas que estão casadas e um deles chega e fala, vamos mudar o nosso regime de bens, isso soa para o outro como o princípio do fim, como um aviso de que o gato subiu no telhado, como um aviso de que talvez ele tenha uma amante, né? As pessoas ficam pensando, mas por que quer mudar o regime de bens? Por que está querendo mudar alguma coisa agora? Né? E às vezes é porque, por exemplo, antes eu era empregado, carteira assinada, e agora eu vou abrir uma empresa. E eu não sei se eu vou ter segurança econômica aí, pode acontecer alguma coisa com a empresa, eu não quero desgraçar o patrimônio familiar todo, né? Que a gente sabe que pode acontecer. Então, esse momento da alteração do regime de bens é sempre muito delicado. E a gente, enquanto profissional, precisa cuidar das pessoas para que elas tenham voz e falem sobre isso. É importante que elas conversem abertamente sobre isso. E a mediação é um melhor caminho para trazer essa possibilidade dessa conversa para a mesa. Porque, na verdade, fica aqui a última pergunta, né? Quão livre e espontânea é a vontade das pessoas quando elas estão falando de amor e de dinheiro ao mesmo tempo? Né? Eu não quero perder o noivo. Então, se a família dele impõe que eu me case com separação total, eu assino. Mas será que essa declaração de vontade é rígida? Né? Outra coisa, ele quer trocar o regime de bens agora. Será que eu fico tranquila com isso e simplesmente assino? Ou será que eu preciso tomar algumas outras medidas de segurança em relação ao meu casamento, ao meu relacionamento? Né? A Rayane está falando aqui, né, que a pessoa fala, eu assino mediante um pacto antinupcial nos meus termos. Então, se você, mas você consegue impor os seus termos num pacto antinupcial? Essa é a questão, né? Essa é a questão. Não tem esses momentos de falar de dinheiro, quando as pessoas, ou quando elas estão apaixonadas, ou quando elas estão em crise, falar de dinheiro é muito delicado. E o advogado que conhece mediação, ou conhece negociação, conhece, né, princípios colaborativos, ele consegue colocar as pessoas para uma conversa franca e honesta. Porque não tratar desses assuntos é perigoso, né, para a segurança jurídica do relacionamento. Mas como eu faço para tratar sem acabar com o amor, né? É o que eu falo também, se o amor for tão fraquinho assim que com qualquer coisa ele se despedaça, talvez tenha sido um livramento, né? Mas tem muitas questões que acabam sendo muito dolorosas para as pessoas. E às vezes as pessoas põem sim os pés pelas mãos. Por isso que o nosso papel, e a Mônica vai para o último slide, é um papel, como a gente falou, de olhar de empatia e de escuta muito ativa, porque as pessoas estão vivendo naquele momento, sempre é uma transição, né? Então, elas estão começando um relacionamento ou elas estão modificando a forma de se relacionar. Era namoro, virou união estável, era união estável, virou casamento. Então, são momentos de falar de novo sobre essas coisas, e essas coisas precisam ser ditas, né? O advogado consensual, ele tem que parar e olhar para aquilo que não está sendo dito e que precisa ser dito. E ele tem que cuidar, óbvio, para a forma como aquilo vai ser dito, para não ser nenhuma desgraça, né? Mas é importantíssimo, Rayane, alinhar expectativas. É importantíssimo, né? A gente poderia aqui falar também de contratos conscientes, né? Em que a gente coloca os nossos valores na mesa, né? O que é importante para mim nesse relacionamento? O que é importante para você nesse relacionamento? Isso também
acaba trazendo mais tranquilidade para as pessoas assinarem um documento desse. Porque, com certeza, eu sempre fico pensando assim, bom, hoje isso não me prejudica, mas e daqui 10 anos, quando eu tiver trigêmeos? Será que isso não vai me prejudicar? Né? Então, trazer o cliente para pensar nisso, ter uma visão de futuro, dar a ele subsídio para ter uma decisão informada, dar a ele coragem para dizer o que precisa ser dito, com honestidade, mas com muito cuidado com o outro. Eu costumo dizer que essas reuniões, elas não podem ser feitas com os dois juntos de cara. Você precisa preparar cada um deles para esse momento, né? Não sei se a Mônica quer complementar alguma coisa, porque eu já comia o tempo das perguntas, né? Não, eu acho que é isso, Sandra. E assim, nós somos o grande cartão de visita, né? Para fechar com a última frase aí do nosso slide, nós somos o grande cartão de visita e somos os grandes responsáveis pela mudança que a gente quer ver. Ou seja, vou até tirar aqui para ver alguns rostinhos. Não adianta a gente proclamar que a gente quer um mundo mais calmo, advocacia consensual e práticas consensuais e ideias de consenso, se nós, no nosso primeiro encontro com o nosso cliente, já de cara, por exemplo, oferecemos uma solução de litígio, ou não deixamos ele pensar muito e já falamos, para você a mediação e acabou, entendeu? Você tem sim que mostrar os diversos caminhos que ele tem, você tem sim que ter paciência para explicar cada um deles, e você tem que ter sim a paciência também para explicar o porquê não de um ou de outro. Ou até, melhor dizendo, a humildade de falar, este caso não é para mim, eu não tenho perfil para te atender, e encaminhar o cliente. Então, não é fácil, ninguém está dizendo que é fácil, não é fácil a prática consensual, não é fácil esse encaminhamento, não é fácil a primeira vez que você atende um cliente, a gente quer virar o cliente, quer que realmente o cliente venha para as nossas mãos, mas a gente precisa ter responsabilidade e ser esse cartão de visita aí que a gente está colocando. Acho que foi um prazer aí falar com vocês. Acho que temos um tempinho aí de perguntas, Natália, Sandra. Vamos ver quem são as nossas ouvintes, digamos assim, né? Que estejam com algumas perguntas aí, por gentileza. E a gente vai seguindo essa linha, né? Pode ser crítica, sugestão. Também, excelente. Ano que vem temos planejamento aí, né, doutora Natália? Vamos aproveitar esses ensinamentos da doutora Sandra. Quem sabe a gente faz uma surpresa para ela, né? Sim, está desenhando aí algo bem bacana. Para o ano que vem, né? Alguns comentários aqui que o pessoal está refletindo sobre o testamento, que é muito importante. O assodamento sempre será nosso maior inimigo. Então, testamento é uma coisa tão normal em outros países, não é? Eu, como fui educada a maneira europeia, eu já fiz o meu. Há uns 10 anos. Deveria ser praxe, né? Deveria adotar algumas coisas, pacto antinupcial, testamento como praxe. A praxe é isso, né? Se você não adotou, tivesse adotado de alguma maneira, e não dá para ter penalidade, mas isso virar uma prática. Menos sobre isso, porque as pessoas podem até falar assim, bom, no final da conversa fala assim, não, pode deixar pelo comunhão parcial, isso nos atende. Mas será que as pessoas, quando elas se casam, ou quando elas passam a viver em união estável, será que elas têm consciência do que cada um desses regimes significa? Né? Tem muita gente, por exemplo, que faz separação total de bens, e quando chega na hora da herança e que descobre
que tem uma parte na herança, tal, fica desesperado. Mas como assim tem parte na herança? Mas casou com separação total? Pois é, mas, né? Então, tem lá o 1829, desgracento. Corre com os descendentes. Então, se informar, né? As pessoas precisam, o advogado ele precisa ser consultado como uma forma de prevenir conflitos, né? Quer dizer, as pessoas não podem só procurar a gente na hora do desespero. Elas têm que se lembrar que na hora que eu assino um contrato, eu preciso conversar com o advogado. É claro que eu não preciso de um advogado para compra e venda de uma bala, para o contrato de transporte com o ônibus, com o Uber. Não preciso. Agora, eu vou comprar uma casa, eu vou casar, eu vou montar uma empresa. Eu tenho que conversar com alguém que entenda quais são as consequências disso para depois, que me abra os olhos para coisas que eu possa não estar vendo, né? A gente estava numa palestra outro dia, falou, assim como tem curso de noivos, que a gente vai lá aprender as coisas com o padre, a gente tinha que ter curso de advocacia para casamento, né? A pessoa precisava ser obrigada a passar por um cartório. Eu que falei assim, em vez de a gente fazer né? curso de noivo para casar na igreja, devia ter curso de noivo para casar no cartório também. Doutora Sandra, a doutora Fernanda fez uma live conosco, né? E ela disse que em Portugal, que a senhora lá esteve também, eu sei, as pessoas vão lá, digamos assim, no cartório, né? Vamos traduzir para o nosso país, e elas são informadas como é feito a parte de mediação e conciliação antes da propriamente a mediação. Uhum. Não é isso? Essas novidades todas, Sandra, ainda não atravessaram o Atlântico. Estão vindo de barquinho a remo para cá. Por exemplo, no Canadá, a mediação é praxe total, entendeu? Eu tenho um cunhado que mora lá e ele fala, nossa, mediação aqui é assim, não tem nem negociação. Quando dá algum problema, até com um empregado também de indústria, eles já sabem que vai direto para a mediação. Não, mesmo porque não existe justiça do trabalho na América do Norte, né? Assim, contrato de trabalho é um contrato. E o pessoal respeita. Infelizmente, aqui no Brasil, a cultura é essa. Se você não fizer isso, eu te processo. É coisa de processo, né? Infelizmente. Então, é o famoso vamos pro pau, né? Seu pai, Nath, você fez os pagamentos? Diz ela, está na live. Queridas doutoras, vamos abrir as câmeras para tirar uma fotinha, doutora Natália, a doutora Cláudia. Cláudia, você está muito bonita, não precisa. Vamos lá, abrindo todo mundo. Sandra, a doutora Maria Porto, por favor, doutora... Marisa, faz assim. Ana Maria, até que enfim. Ó, Marisa, aparece assim, ó, Marisa. Pode aparecer do jeito que você tiver, Marisa. A Ela gente falou chama assim, do mesmo jeito. Ela falou assim, nem morta, tô de pijama. Tirar o... Vamos lá? Quem está tirando foto? Sorrisos, crianças. Todo mundo sorrindo. Aí, foi. Foi? Obrigada, obrigada. Gente, a doutora Marisa apareceu. Ela saiu na foto? Saiu. Saiu, Natália? Vamos ver aqui. Saiu. Olá, Marisa. Marisa, tá linda, Marisa, tá linda. Cadê o senhor doutor João Batista? Olha, ele não apareceu, não saiu na foto, saiu só o nome. Então, o que podemos fazer hoje? Comentários tão bons, fez comentários tão legais durante a palestra. Pois é. Bom, gente, depois manda a foto para a Sandra me mandar, eu quero a foto. Pois é, mas pode deixar, depois a gente faz surpresa, né, doutora Sandra? Oba! Tá joia.
Ai, olha, eu Arlete está falando, doutora Marisa, você não sairá de corpo inteiro. Já resolvemos a situação. Eu agradeço muito a disponibilidade das doutoras. Muito obrigada por terem aceitado o convite. Doutoras, outras ouvintes, muito obrigada por terem comparecido a mais essa palestra. E eu passo a palavra à doutora Natália. Queria agradecer à doutora Sandra, à doutora Mônica, que realmente essa palestra aqui não teve perguntas e sim muitos comentários, todo mundo refletindo aí, não só para os clientes, como para a vida pessoal mesmo, né? Acho que todo mundo que vai sair daqui hoje pensando, né, sobre o pacto antinupcial, pensando também, né, que o planejamento matrimonial é tão importante quanto o planejamento sucessório, né? E namoro. Que é mais importante ainda, né? O início de todo o planejamento, né? É extremamente importante. Pelo menos eu adotei para mim, né, na minha vida pessoal dessa forma. Mas quem sabe, né? É um trabalho de formiguinha, mas a gente vai mudando aí a cultura da nossa sociedade e do judiciário também, né? Porque infelizmente é o que vocês disseram. A gente chega a um ponto que quem decide mesmo é o juiz, né? Que a vontade entre as partes não é muito respeitada, né? Mas a gente é brasileiro e a gente não desiste, né, Natália? Exatamente. É muito trabalho, né? Muito trabalho, muito estudo. O que eu agradeço muito a presença de vocês duas. Eu espero contar com vocês, né? Futuramente. Obrigada, doutora Sandra, novamente. Doutora Mônica também. Só tem a doutora Val aqui, parabéns, excelente palestra, só comentários bons. Relembrando que essa palestra vai ficar gravada, tá? Vai ficar disponível no YouTube. E encerrando a nossa semana política, honrosamente, com essas duas aqui, que nos trouxeram muitas informações aí, fez todo mundo refletir, comentar. Então, eu dou encerrada a palestra e também a nossa semana jurídica. Parabéns pela palestra excelente e pela nossa semana jurídica. Parabéns a todos. Boa noite. Parabéns a vocês por esse trabalho, por essa organização e com essa força aí de inovação que vocês estão tendo. É um trabalho de formiguinha, Natália, mas ó, já está crescendo. Sim, e vamos fazer mais, né, doutora Sandra? Muito legal, trouxe bastante gente, muito interessante, foi muito legal, com comentários maravilhosos, muito legal. Muito obrigada, doutora Cláudia, doutora Natália, doutoras palestrantes e a todas que nos prestigiaram hoje aqui. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada, Gente, muito obrigada. Obrigada. Ana Maria, obrigada. Por nada, boa noite.